do trono e ao poder e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, ao que está assentado, ao que está assentado no trono, no trono, oh aleluia, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Sei que
agradecer ao meu pastor Edilson, que eu sempre digo que ele é meu pastor. E lembrando aqui que o Rubem disse que ele é seu amigo, é nosso, viu, pastor? Nosso amigo, né? Agradecer à irmã que nos fez o convite. E aproveitando o ensejo que os irmãos estão de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Jó 38. Jó 38. Aleluias. Jó 38. Que tem como título, irmãos, Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Hoje nós vamos entender a grandeza e a sabedoria do nosso Deus. Jó 38. Versículo de número 1 vai dizer o seguinte: depois disto, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos. A história de Jó, irmãos, é muito conhecida. Mas nós não vamos nos ater a ela. Hoje Deus quer falar do seu poder, da sua grandeza e da sua sabedoria. Porque muitas vezes, irmãos, nós, seres humanos, queremos que Deus trabalhe de uma determinada maneira. E quando Ele não faz dessa maneira, nós achamos que Ele não está trabalhando. Só que a palavra do Senhor nos diz que Ele nos conhece. Diz que Ele nos escolheu muito antes, Ele já conheciam a cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos. Se Ele nos conhece de tal maneira, isso quer dizer que Ele conhece a nossa estrutura. Isso quer dizer que Ele sabe como trabalhar em mim e na sua vida. Ele sabe de que maneira Ele pode trabalhar e até aonde você aguenta. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo que a gente, dos nossos lábios não saia uma só palavra, Ele já sabe o que nós íamos dizer. Então Ele é conhecedor do profundo e oculto da minha e da sua vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Por que, irmã Luciana, nós nos esquecemos? Esquecemos porque nós passamos por uma dificuldade, nós dizemos assim, bem que o pastor Edilson tem condições. O pastor Edilson tem condições. Ele poderia resolver a minha situação com algo que está sobrando dele. Mas o Deus que conhece a minha vida e conhece o pastor Edilson, sabe que Ele vai trabalhar da maneira que Ele quiser e não da maneira que eu achava que devia ser trabalhado. Isso nos traz frustrações, né? Isso nos traz, muitas vezes, nos leva a falar de coisas que nós não temos o conhecimento. Se o pastor Edilson não me ajudou, é por causa disso, é por causa daquilo, ele vai deixar de ser menos crente porque ele não me ajudou. E o processo de Deus na minha e na sua vida não conta? Ele que sabe quem Ele vai usar para nos abençoar. Ele que sabe aquilo que nós precisamos, porque Ele conhece o nosso profundo e o nosso oculto. Nós sabemos, é bem verdade, que algumas dificuldades que nós, ser humano, passamos, nós visualmente, como ser humano, nós achamos que nós sabemos
O pastor podia me ajudar. O Elma, ela tem condições, ela podia me ajudar nesse sentido. Mas será que é isso que Deus quer para mim e para a sua vida? Não, sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele trabalha da maneira que Ele quer, porque Ele nos conhece. Nos conta a história que Jó era um homem temente a Deus. Ele era um homem tão temente a Deus que ele se desviava do mal. Ele tinha isso com si, se desviar do mal. Para quê? Para não aborrecer a Deus. A Bíblia também vai nos contar que ele fazia oferta de manjares. Ele ofertava, fazia sacrifícios a Deus pelos 10 filhos que ele tinha. Se por acaso naquele dia algum deles tivesse pecado contra o Senhor, todos os dias ele prestava aquele holocausto a Deus. Vejam a integridade de um homem. E sobreveio sobre ele algo, mas foi por permissão de Deus. Há coisas que Deus permite na minha e na sua vida, para que a gente venha reconhecer e ver o tamanho do Deus que a gente serve. E que sim, Ele poderia usar quem Ele quisesse, mas Ele não trabalha desta maneira. Quando Ele escolhe Moisés para libertar aquele povo, Ele alerta Moisés: vou eu endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito naquele assunto, como Deus tem propósito na minha e na sua vida, nas coisas. O processo Ele não vai te contar. O processo Ele não vai dizer como é que você vai fazer e o que você vai fazer. Ele não vai te falar. Ele vai te falar do propósito que Ele tem na sua vida, mas como você vai chegar lá, que é o processo, Ele não vai te dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele disser, nenhum de nós fica onde a gente deve estar. E o que Deus faz? Escolhe Moisés desde o ventre da mãe dele. E ali ele começa a trabalhar. Ele começa a fazer o quê? O processo. Começou o processo para que ele atingisse o propósito. E o processo muitas vezes não é aquilo que eu e você imagina. Achamos que como ser humano nós achamos que seria tão fácil se ele fizesse dessa maneira. Mas e aí, será que vai atingir aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida? Será que você vai, do jeito que você está falando, vai ser edificada alguma coisa na minha e na sua vida? Você vai ter estrutura para Deus dar aquilo que Ele disse que tem para mim e para a sua vida? Coisas grandes. E o que eu acho mais interessante, firmes que não conheces. Não é só grande, é firme, é coisa sólida, que você e nem eu conhece. Então são coisas sobrenaturais. Glória a Deus. São coisas sobrenaturais. Enquanto você está pensando nas coisas materiais daqui da terra, Deus está pensando em coisas grandes, sobrenaturais. Para que o nome dele seja glorificado através da sua e da minha vida. Começa aquele processo, manda matar todo o primogênito, mas mandou matar, matou alguns. Mas aquele que tinha promessa de Deus, Deus não permitiu que morresse. Isso quer dizer que Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Moisés vai ser criado aonde? No palácio, diante de toda a idolatria. Sabe por quê? Porque existia um processo que ele tinha que passar para alcançar o propósito de Deus. Propósito esse de salvação. Jesus, Deus podia muito bem mandar exterminar logo, libera meu povo e acabou. Mas e aí? E aqueles muito que ele queria salvar lá dentro daquele palácio? Como ficaria? Então nós entendemos o processo? Não. Não, nós não entendemos. Mas nós temos que ter uma confiança
que o Deus que nós servimos, o qual nós fomos chamados, separados, escolhidos para uma grande obra, que Ele pode todas as coisas, está acima de todos, está acima de qualquer situação que eu e que você esteja passando. O nosso Deus está acima. E se Ele está acima, isso quer dizer que Ele está com sua mão estendida, cuidando dos mínimos detalhes para que você alcance o propósito de Deus. Trabalhou na vida de Moisés de uma maneira diferenciada. Disse mais a ele: vou eu endurecer o coração de Faraó. Toda vez que Deus enviava uma praga, Moisés ia lá e o rei com o coração duro. Mas por quê? Porque era propósito de Deus. Porque Deus podia ter lhe cuidado e liberado todo mundo da primeira vez. Mas não ia ter o efeito, não ia se cumprir o propósito que Deus tinha. Portanto, não sei, irmãos, eu abro aqui um parênteses para dizer a vocês. Não sei qual a dificuldade, não sei como você está hoje, não sei o que você está passando. Mas eu quero te dar uma palavra aqui de conforto. E dizer a você que o nosso Deus é maior do que tudo isso aí. Que o nosso Deus tem um propósito muito maior, que está além daquilo que você viu ou ouviu falar. Um processo que você está passando para a edificação de algo muito grande, sobrenatural. Então aguenta firme. Continua louvando, continua engrandecendo o nome, continua dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma e que Ele leva para o céu. Cada praga que Deus mandava para aquele Egito, para aquele local lá, cada praga, e Deus cuidando do povo dele, nada atingiu aquele povo separado, escolhido por Deus. Não temas, não tenha medo, porque maior é o que está contigo, que é o Deus soberano que pode todas as coisas. Cada praga lançada ali era um quebrantamento que vivia aquele povo. Eles começaram a duvidar de muitas coisas, duvidar daquele monte de Deus que se dizia que era Deus, era poderoso não sei de onde, não sei mais de onde. E Deus trabalhando cada vez mais. E cada vez mais aquele povo ia entrando dúvida no coração deles. Como é que o Deus dos escravos pode mais do que um monte de Deus que tem aqui? E aquilo foi mexendo com eles, foi mexendo, foi plantada uma semente. O processo que você está passando hoje, está sendo plantada uma semente no coração de alguém, sabe, para que na hora certa, na hora exata, Deus vai se levantar e vai fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Aleluias! Irmãos, o nosso Deus é tão grande. O nosso Deus é tão poderoso. O nosso Deus trabalha da maneira que Ele quer. Sabe por quê? Não é porque Ele sabe da tua estrutura. É porque Ele sabe o que tem para te entregar. É porque Ele sabe que você tem que estar firme na hora que Ele botar nas suas mãos aquilo que é grande e que é firme. Você possa segurar. Que não lhe traga dor, não lhe traga constrangimento, porque você vai estar preparado. Se cumpriu a palavra do Senhor lá. Só saiu aquele povo quando Deus disse: vai sair agora, porque já tinha se cumprido aquilo que Ele queria que fosse efetuado lá dentro. Então não queira sair do meio do processo. Não queira voltar, não queira se adiantar, não queira se atrasar, somente permaneça. Irmão, o processo é terrível, eu sei. Se cada um de nós aqui fôssemos nos levantar e dizer o que nós estamos passando, cada um teria um processo doído, sofrido.
Mas nós temos um Deus que no meio de tantas pragas livrou todo o seu povo, não deixou o povo padecer de sede, não deixou o povo morrer de fome. Foi cuidado, porque vocês são separados. E aquilo que Deus separa, aquilo que Deus diz assim, venha para cá, caminhe nesse sentido aqui, Deus cuida. E Ele cuidou. Ele cuidou. É bem verdade que houve uma peneira, porque quando nós estamos acostumados a determinadas coisas, nós não queremos pensar como Deus pensa. Nós não queremos ver as coisas como Deus vê, nós queremos ver como nós queremos ver. Mas a palavra aqui, olha, aconteceu tantas coisas com Jó. Cada hora vinha uma notícia mais ruim do que a outra. E foi tudo permissão de Deus. Deus tinha um propósito ali de mostrar a Satanás que Deus era Deus. E que Deus disse, Ele é meu servo. Ele é temente a mim. Ele é fiel a mim. E Deus pôde mostrar que Ele era realmente. Mas como Jó, como nós hoje, ser humano, temos dificuldades em algumas coisas quando nós estamos sofrendo. Nós falamos de coisas que nós não devemos falar. Nós pensamos coisas que nós não devemos pensar, porque nós somos ser humano. E Deus nos fez perfeito, porém Ele nos deu algo que muitas vezes nos atrapalha. Ele disse para nós que nós podíamos fazer, que nós tínhamos livre arbítrio. Em vez de nós usarmos o nosso livre arbítrio para algumas coisas, nós usamos para outras coisas. Nós dizemos, não, eu posso fazer isso. Mas a Bíblia diz que nem tudo, você pode fazer muitas coisas, mas nem tudo convém. E nós nos esquecemos disso. A nossa Bíblia também diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Como é que você quer plantar amendoim e quer colher arroz? Não vai dar certo. Plante, espalhe amor, bondade, caridade. Que você vai colher o melhor desta terra. É bíblico. É bíblico. Comerás, viverás e comerás o melhor dessa terra. Ele não está dizendo que é só lá, não. Ele está dizendo viverá e comerá do melhor dessa terra. Dessa terra. É dessa terra. E amados irmãos, o sofrimento nos faz fazer coisas que muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos arrependemos. Falamos de coisas sem conhecimento de causa. Julgamos. Essa é a maior das realidades. Nós julgamos, muitas vezes até o nosso pastor. Por que ele não me ajudou? Por que ele não me estendeu a mão? Mas eu trago uma palavra de Deus nessa noite para você. Há desertos na minha e na sua vida, que Deus te prepara para algo muito maior do que aquela ajuda que o pastor ia te dar. Mas aí nós no sofrimento não entendemos, não compreendemos e julgamos. E a partir do momento que a gente julga, infelizmente, a gente dá alguns passos para trás. Quando na verdade nós estamos bem próximos. Mas aí nós entendemos que aquela pessoa podia nos ajudar, não nos ajudou. E aí nós falamos de coisas que não devemos e aí nós retrocedemos. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Deus trabalhou na vida de Moisés daquela maneira. Ele trabalhou na vida de José de uma maneira totalmente diferente. Por que que eu e você queremos que Deus trabalhe da maneira que nós queremos? Não é assim que funciona. Nós temos que aprender a aceitar
as coisas de Deus, sabe por quê? Porque Deus tem um melhor para mim e para a sua vida. Muito melhor do que aquilo que nós almejamos para nós mesmos. Deus trabalhou na vida de José totalmente diferenciado. Foi humilhado, foi preso, mas aí num grande dia Deus prepara algo que não existia para presentear José. Passou pelo processo inteiro, aprendeu e virou o quê? Governador. Deus cria algo e dá àquele rei, dizendo para ele: não tem ninguém mais inteligente do que tu para fazer esse negócio. E nomeia ele governador. E aí? Se cumpriu ou não se cumpriu aquilo que José sonhou? Se cumpriu. Mas quando Deus deu o sonho a José, Deus não mostrou a ele o processo. Deus deixou ele com aquela coisa no coração, coisa boa. Coisa boa, plantou aquela semente boa no coração dele. Apesar de tudo que acontecia, ele era, aonde ele estava, Deus estava com ele, Deus o abençoava. Irmãos, vai chegar a sua vez. Vai chegar o dia que esse processo vai acabar. Vai chegar o dia que Deus vai dizer: olha, foi até hoje. Você não sabe o dia, mas depois deste dia, Deus vai dar algo tão tremendo para mim, para a sua vida, que você vai dizer verdadeiramente: valeu a pena passar por todo o processo. Uma coisa eu te digo: depois que passar desse processo, ninguém toma o que é teu. Porque você vai saber como chegou até as suas mãos. E para finalizar, que o horário já foi, eu quero convidar meu esposo para ele estar louvando mais um louvor aqui junto com a igreja. E dizer a vocês aqui que Deus passou aqui, ó, do capítulo 38 ao 41, dizendo a Deus, sabe o quê? Dizendo dizendo a Jó, fazendo pergunta: Jó, onde era que estava você quando eu criei o mundo? Onde era o que você estava fazendo? Você consegue contar as estrelas do céu? Fazendo um monte de pergunta a ele. Foram 4 capítulos e 129 versículos, Deus conversando com ele. Mas você sabe o que aconteceu lá no capítulo 42? Que é o que eu e você devemos fazer. Jó reconheceu que nesta noite eu e você venhamos a reconhecer. Olha o que diz. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó das cinzas. E a partir desse momento, os irmãos sabem o que aconteceu na vida de Jó. A gente reconhecer, quando o Elma disse aqui que reconheceu, eu disse: Deus, muito obrigado pela confirmação dos teus propósitos sobre as nossas vidas. Se ele não tivesse reconhecido, irmãos, talvez até hoje ele estivesse na prova. Então reconheça que você é um ser humano, que você é limitado, mas que você tem um Deus que você pode perguntar e ele vai te ensinar.
Você pode conversar com Ele e Ele vai te responder. Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas e Ele é grande. E assim eu quero aqui agradecer essa minha oportunidade em nome de Jesus. A paz mais uma vez. A igreja pode ficar de pé? Eita glória. O que daremos ao Senhor? Por todos os benefícios que nos tem alcançado. O que daremos? Se todas as coisas são dele, a sua vida é dele, o ar que você respira é dele, a sua família é dele, o seu trabalho é dele, a sua casa é dele, a sua família é dele. Aleluia. Fiquei meditando no canto só seu. Tudo que me aconteceu em toda a minha vida, ao orgulho teu, em todas as vitórias que Deus já me deu, eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é te fazer bom. Deus olha para mim, também vê o Deus. Sabe que eu faço de pouco de bom, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que tiraria, meus benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração.
passado aflições por causa do nome de Jesus. Não desista dos caminhos do Senhor. Prossiga. Profetize. Profetize em sua vida, em sua própria vida. Profetiza na vida da sua família, do seu ente querido. Aleluia. Aleluia. Você tem Jesus dentro de você. Você pode, você tem poder dentro de você. Você entregou a sua vida para Cristo. Tudo pode ao que crê, meu amado. Vai, glória. Tudo pode, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Oh, oh. Aleluia. Glória. Vai glorificando, vai adorando ao Senhor. Antes de desistir, não pare no time, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder. Deus habita dentro de você, é sua Deus. Antes de desistir, você consegue, você tem poder. Deus habita dentro de você. Grite bem alto sua vitória, profetize e acontecerá. Sua boca é a boca de Deus. E falou.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E para todo sempre.